Se você nunca deu um match no Tinder, relaxa. Tem muito match para você aqui no Elixir. Fala, guys! Primeiro eu preciso me apresentar. Meu nome é Marcos Paulo e eu tenho 24 anos. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor back-end com a linguagem de programação Elixir. Este é o primeiro vídeo do canal que tem como objetivo principal mudar a sua vida através da programação, assim como ela mudou a minha. O Pattern Matching é uma ferramenta que utilizamos aqui no Elixir para encontrar padrões. E na prática, essa ferramenta economiza muita linha de código e também facilita a leitura. O operador match pode ser facilmente confundido com um operador de atribuição, mas essa não é a função principal dele e eu vou te mostrar isso agora. Então vamos para o que realmente faz o nosso coração bater, bora codar. Então agora eu vou abrir o meu terminal e eu irei entrar no IX, que é o terminal interativo do Elixir. Eu posso rodar código Elixir aqui dentro. Beleza, já estamos no IX. Eu vou limpar o terminal e vou digitar A igual a 2. Deixa eu aproximar. Beleza. Então vocês perceberam que a gente teve como retorno o valor 2. Beleza. Se você já veio de alguma outra linguagem, muito provavelmente você está dizendo assim: ah, tranquilaço, isso aí é uma atribuição. Você pegou a variável A e atribuiu a ela o valor 2. Beleza, se esse é um sinal de atribuição, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar 2 igual a A e a gente espera receber um erro. Mas não, a gente não recebeu um erro. Nós obtivemos 2 como retorno, igual quando nós atribuímos 2 à variável A. Nosso match ocorreu com sucesso. Isso acontece porque esse sinal de igualdade é conhecido aqui no Elixir como Match Operator, operador de match. E a funcionalidade principal dele é encontrar padrões. Então, quando a gente faz A igual a 2, a gente está dizendo assim para o Elixir: A tem o mesmo padrão que 2, ou seja, o lado esquerdo tem o mesmo padrão do lado direito? E sim, a gente tem o mesmo padrão. E por ter uma variável do lado esquerdo, consequentemente a gente faz essa atribuição. Mas a verificação principal aqui é o match. Se o match não ocorrer, a gente não tem atribuição de valor. Então, é por isso que A igual a 2 dá match, 2 igual a A também dá match, e a gente verifica o valor de A, que é igual a 2. Ou seja, o padrão é o mesmo. Apesar de eu ter invertido os lados, o padrão é o mesmo. E por ter uma variável do lado esquerdo, eu atribuí o valor de 2 a A. Então, vamos a outro exemplo. Eu vou criar uma tupla com duas constantes. O primeiro elemento é A e o segundo B. Beleza, agora eu vou verificar se essa dupla dá match com 2 e 4. E sim, deu match. Porque a gente tem do lado esquerdo o padrão exatamente igual ao padrão do lado direito. A gente tem uma tupla e aí nós temos o primeiro elemento como uma variável. Na verdade, aqui no Elixir, a gente trabalha com programação funcional. Ou seja, esse é o nosso paradigma. Por isso, na prática, A e B são constantes. Mas, para utilizar como exemplo, eu vou chamar A e B de variáveis, ok? Então, A e B são nossas variáveis. E eu verifico se a tupla com A e B dá match com a tupla 2 e 4, que são 2 inteiros. Eu tenho 2 no primeiro elemento e 4 como segundo elemento. E a estrutura é a mesma. Eu tenho uma tupla, uma variável que eu posso atribuir a ela qualquer padrão no primeiro elemento. No segundo elemento eu tenho B, que eu também posso atribuir qualquer padrão. E do lado direito eu também tenho uma tupla com 2 elementos. O primeiro é um valor inteiro, 2, e o segundo, 4. Ou seja, o padrão é o mesmo, a gente dá match, e por ter uma variável do lado esquerdo, a gente faz a atribuição desse valor. Ou seja, A vai ter o valor de 2 e B vai ter o valor de 4. Um exemplo mais condizente com o dia a dia aqui no Elixir é utilizar o Match Operator para lidar com o retorno de funções. E na maior parte das vezes, as nossas funções retornam um ok, um valor ou um erro e uma mensagem de erro. Então, eu vou criar uma tupla, onde eu tenho como primeiro elemento um átomo ok e segundo elemento uma variável, que eu irei chamar de value.
Beleza, agora eu vou verificar se isso dá match com ok, uma tupla onde o primeiro elemento é um ok e o segundo é um valor inteiro, 200. E verificando o match, tudo certo. Se eu verificar o valor de value é igual a 200. Ou seja, o Elixir pegou o lado esquerdo, comparou com o lado direito, viu que o padrão é o mesmo, ou seja, no primeiro elemento da tupla eu tenho um átomo ok dos dois lados. Então, isso dá match. E o meu segundo elemento, eu tenho do lado esquerdo uma variável, ou seja, eu posso atribuir qualquer padrão a ela. E do lado direito, eu tenho 200, é um valor inteiro. Logo, se eu tenho uma variável do lado esquerdo, eu faço a atribuição desse valor. E aí a gente tem value como 200. A gente também utiliza o match para lidar com erros. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter erro e uma mensagem de erro como resposta. Então, a gente vai tentar dar match com uma tupla que tem um átomo como primeiro elemento chamado erro, e ele vai receber uma mensagem. E agora eu vou verificar se isso dá match com erro no primeiro elemento e uma mensagem de erro. Ou seja, uma string. Beleza. Verificando, match. E a gente tem um átomo no primeiro elemento do lado esquerdo, um átomo no primeiro elemento do lado direito. Match. A gente tem uma tupla por fora, match. E do lado esquerdo eu tenho uma variável, ou seja, eu posso atribuir qualquer estrutura a ela. Do lado direito eu tenho uma string com a mensagem erro. Beleza, tudo certo. Deu match, a gente fez a atribuição da mensagem à variável message. Logo, verificando o valor de message, a gente tem erro. Vamos fazer um exemplo mais complexo. Eu vou fechar o meu IX, limpar o meu terminal, e agora eu vou abrir o meu VS Code em um projeto que eu já deixei pronto. O nome do projeto é Match Operator, que também é o nome do meu módulo. Ou seja, dentro do meu módulo aqui no Elixir, eu irei criar uma função. Então, def, o nome da função vai ser try_match, e no parâmetro da função, ou seja, na definição da função, eu já vou dizer qual é o padrão que eu espero receber, a própria definição da função. Essa parte é incrível. Ou seja, eu espero receber aqui nessa função try_match uma tupla com um átomo ok no primeiro elemento e no segundo elemento um valor qualquer, ou seja, qualquer estrutura. E o que eu vou fazer, eu vou simplesmente retornar esse value. Beleza, agora eu vou rodar o IX, -S maiúsculo mix, eu vou rodar o terminal interativo do Elixir dentro do meu projeto. Dessa forma eu consigo acessar esse módulo e acessar qualquer função que eu defini aqui dentro. Beleza, estamos com o terminal rodando, vou limpar e agora eu vou acessar Match Operator, beleza, ponto para acessar as funções dentro desse módulo. E eu vou acessar a função try_match. Como parâmetro, eu vou passar uma tupla com ok no primeiro elemento e o valor 500 no segundo elemento. Vamos chamar a função e beleza, tivemos o retorno 500 como valor, que é exatamente o valor que a gente passou como segundo elemento. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, o Elixir identificou que foi chamada a função try_match, e após a identificação, ele vai verificar se a definição da função dá match com o parâmetro que eu passei. Eu passei uma tupla ok e um valor inteiro, 500, e ela espera receber uma tupla também ok e um valor qualquer. Beleza, dá match. Dando match, ele executa a função, ou seja, retornou para mim o valor que eu passei ali na variável value, que foi 500. Tudo certo. E se a gente passar uma estrutura que essa função não espera receber? Vamos ver agora. Eu vou passar, ao invés de uma tupla, um valor inteiro, 10, por exemplo. E chamando a função, a gente verifica um erro function clause error. O que aconteceu é que eu passei um inteiro no parâmetro da função, mas a minha definição de try_match espera receber uma tupla com dois valores, com dois elementos, e não um inteiro. Por isso que ele deu erro, ele não reconheceu essa função. E esse é o uso do match na definição de funções. Isso abre inúmeras possibilidades. Uma delas eu vou te mostrar agora. Eu vou fechar o meu terminal, vou limpar e fechar o meu terminal.
Beleza, agora eu vou duplicar essa função. Eu vou criar uma outra função chamada try_match também. Ou seja, eu tenho duas definições de funções, porém, na definição dos parâmetros, eu vou esperar qualquer coisa. E eu digo isso para o Elixir quando eu coloco um underline. Eu estou dizendo para ele, independente do que você receber aqui, ignora. E a gente tem como retorno da função uma mensagem erro, por exemplo. Beleza, vamos executar esse código. Eu vou rodar o IX novamente. Show. Vou acessar o meu módulo, match operator. E vou acessar a minha função try_match. Agora eu vou passar uma tupla, ok, e 200. Beleza, executou e retornou para mim o valor 200. Dessa vez, eu vou rodar a função, passando como parâmetro o valor 10. E a gente tem como retorno a string erro. Perfeito, o que aconteceu aqui é que ao chamar a função try_match, o Elixir verifica de cima para baixo, na ordem de definição, se o parâmetro que eu passei nessa função dá match com a definição que é esperada. Na primeira ocorrência, nós passamos uma tupla, ok, e um valor qualquer. E aí, a gente teve como retorno esse value. Beleza, deu match com a primeira definição. Uma vez que deu match com a primeira definição, ele ignora todas as outras definições. Encerrou, retornou 200, tudo certo. Da segunda vez, a gente está chamando a função passando como parâmetro um valor 10 e a gente recebeu como retorno uma string erro. Então, mais uma vez, o Elixir verificou a primeira definição, validou que o parâmetro que a gente passou, o valor 10, não dá match com a definição dessa função. Ela espera receber uma tupla, mas o que a gente passou para ela foi um valor inteiro. E aí o Elixir olha para a segunda definição da função e diz, beleza, será que essa segunda definição dá match com o que foi passado como argumento? E aí na definição da segunda função nós temos um underline. Eu estou dizendo para o Elixir, independente do parâmetro que for passado para ela, ignora, executa essa função. E aí a gente recebe a string erro como retorno. Se eu passar, por exemplo, aqui uma tupla vazio, a função vai ser executada, porque dependente do valor que eu passar, o match vai ocorrer, uma vez que eu estou ignorando qual é o padrão. É isso que o underline está fazendo nesse caso. E o match está acontecendo aqui. Essa é a essência do pair matching. Você vai utilizar muito na construção de aplicações com o Elixir. Então, pratique bastante, com várias estruturas diferentes, e veja qual é o resultado. Eu espero que tenha conseguido te ajudar, e se isso aconteceu, deixa a sua curtida, que eu irei utilizar como termômetro para saber se o que eu estou fazendo aqui tem algum sentido para você. Qualquer dúvida ou elogio, deixa um comentário aqui embaixo ou fala comigo nas redes sociais que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo. Ótimos estudos, um abraço e até o próximo encontro.